né? Gente, então vamos lá. O nosso assunto hoje vai ser de microbioma, né? O que é microbioma? É o total da nossa microbiota, né? Eu batizei microbioma de micróbios associados ao genoma. A gente vai falar muito de genética aqui hoje, então o assunto é um pouquinho mais rebuscado, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir acompanhar bem. Enfim, esse é o primeiro de muitos vídeos que a gente vai falar desse assunto, então, se a gente não aprender tudo hoje aqui, a gente vai aprendendo mais. Vocês já tiveram 2 videoaulas sobre o intestino, sobre o funcionamento do intestino, e a gente ainda vai ter na semana que vem, então a gente vai estar sempre podendo, sempre a gente vai poder amadurecer essa questão da microbiota intestinal. Então, hoje nós vamos especificamente falar da microbiota intestinal. Vamos lá? Eu não consigo ver quem está comigo, gente, então vamos trocando aí, vou passar para cá. Vamos colocando a câmera aí, quero ver vocês, tá bom? Todo mundo com as suas garrafinhas aí, todo mundo bem nutrido. Então, se tá faltando alguém aqui dos grupos, né? Passa aí uma mensagem para quem está faltando, porque esse assunto é muito importante mesmo. Tudo que a gente vai falar aqui hoje tem uma importância bem grande nesses nossos estudos. Então, vamos começar. Quem tiver aí com o microfone aberto, por favor, fecha o microfone para não ficar com tantos zumbidos, né? Deixa eu ver. Tem bastante gente com a gente, então vamos começar. Microbioma, genética e influência no sistema imune. Bom, então a gente hoje vai falar sobre o que é microbioma, né? A gente vai explicar o que é o microbioma e qual é a influência da genética no microbioma e como isso influencia no nosso sistema de defesa. Interessante, né? Vamos lá? Eu acho que aqui... Não está querendo ir, o marido não está aqui. Vamos ver o que a gente consegue. Ok, vamos ver se indo aqui vai. Não. Oh, foi. Deixa eu ver, foram 2 ou foi uma só? Gente, eu não estou aqui com aquele meu negocinho, sabe? Até tem um negocinho, mas não está funcionando, porque a instalação aqui está precária no hotel. Flora bacteriana. A gente aprendeu na aula passada, acho que foi na aula passada, que a flora bacteriana é um órgão só, né, gente? Mas hoje nós vamos falar mais especificamente da microbiota intestinal, tá, gente? Então, a gente não vai falar das mucosas, a gente não vai falar da flora bacteriana que existe no pulmão, na vagina, na boca, não. A gente vai se concentrar mais, nós vamos nos concentrar mais na microbiota intestinal. Microbioma, né? O que essa palavra significa? Bom, micro, todo mundo sabe, é pequeno, né? Bio, vida. Então, quando a gente fala de microbioma, nós estamos falando de uma totalidade, de um ecossistema. Ai, claro, palavras complicadas. São mais ou menos 1000 espécies diferentes de pequenas vidas, né? Que a gente tem dentro da gente, tá bom? Essas espécies podem ser fungos, bactérias, eucariotos, procariotos, vermes. E sabia que eles vivem numa simbiose? O que é simbiose, Clara? Num equilíbrio, numa sintonia entre eles e que eles conversam entre si. Sim, existem colônias, eles vivem em colônias e
nós somos como se fosse o condomínio, né? Nós somos o condomínio deles, e eles têm suas colônias, e eles têm uma relação entre si, e eles conversam entre si, né? Essa é toda a nova descoberta sobre o microbioma. Por isso que eu disse para você, a gente sabe tudo sobre esse assunto? Não, a gente não sabe, porque é tudo muito novo. Até mais ou menos os anos 80, a gente achava que micróbio, quem for da minha idade deve saber disso, né? A gente achava que os micróbios eram uma coisa ruim, né? Então a gente tem que eliminar os micróbios. Mas não, gente. A gente depende dos micróbios e eles dependem da gente. Na verdade, nós somos mais micróbios do que células, ou seja, nós temos mais micróbios do que célula. A proporção é mais ou menos de 10 micróbios para uma célula. E se a gente disser que dentro da célula, muito provavelmente, ou a gente, muito provavelmente não, a gente também tem um tipo de micróbio, então a gente é muito mais micróbio do que humano, né? Então vamos lá. Esse é um assunto interessante, porque essa é uma quebra de paradigma. Eu sei que você já ouviu muitas vezes que a gente é o que a gente come. Olha, você é o que você come. Então, essa é uma frase padrão, né, dos médicos, das nutricionistas. Mas eu gosto de dizer o contrário, sabe? Eu gosto de dizer assim, não. Você come o que você é. Aliás, até erradinho ali. Você come o que você é. Ou seja, de acordo com o seu microbioma, de acordo com a sua genética, de acordo com a correlação desse microbioma, dessa microbiota, dos tipos de micróbios que você tem, com o ecossistema, tá? Com a comunidade onde eles vivem, é que você vai ter as suas escolhas, o seu gosto, o seu humor e aquilo que você gosta de comer. Então, às vezes, a pessoa fala assim, olha, eu sou muito mais de comer sal. Outro fala assim, não, eu falava assim, né? Eu sou uma formiga, eu tenho que comer açúcar, né? Eu sou uma formiga, eu ainda dizia assim. Então, por quê? Porque são os micróbios, né? A minha microbiota, ela pedia açúcar. E por que será que isso acontece? Quando pessoas escolhem somente um determinado tipo de alimento, não é ela que está escolhendo, são os micróbios. Lembre-se que nós somos mais micróbios do que célula, né? Só de bactéria, nós temos aproximadamente 100 trilhões de bactérias no nosso corpo. Então, hoje a gente vai falar mais de bactéria, né? Mas vocês já sabem que o microbioma é composto por vários organismos, né? Esses organismos são vermes, fungos, né? Não é só a bactéria, mas hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a bactéria. Olha que coisa interessante, gente. Um estudo de Harvard com a Sociedade Diabética Americana, eles fizeram um estudo e eles encontraram 46 milhões de genes bacterianos. 46 milhões de genes bacterianos. Então, lembra que eu falei assim, olha, a gente tem 1000 espécies que vivem, né, entre si, mas só de bactérias nós temos 46 milhões com uma genética diferente, ou seja, a genética da própria bactéria, né, que a gente está falando aqui. 24 milhões era do microbioma oral, ou seja, da mucosa, que a gente já falou disso aqui, né, que a flora bacteriana é um órgão só, não depende de onde ela está, mas ela é um órgão só. E 22 milhões no intestino. Olha que coisa interessante. Então, hoje, quando você pensar assim, olha, eu gosto de comer isso, né? Não é você que gosta. Eu estava conversando uma vez com a Márcia, e a Márcia falando assim, eu gosto de tomar tudo gelado.
E eu expliquei para ela que isso é uma característica da patologia diabetes insípidos. Ela disse, eu pensei que era eu que gostava. Não, você não manda nas suas vontades, né? Eu, quando era adolescente, falava assim, ninguém manda em mim, ninguém manda em mim. Aí depois eu descobri que eu era um pau mandado dos meus micróbios. Eu não gostei, não gostei disso, né? Então, na verdade, os nossos gostos, o nosso comportamento, o nosso temperamento, ele está muito mais associado aos micróbios, aos apelos que os micróbios causam dentro da gente, do que realmente da nossa vontade, tá? Vamos entender melhor isso? O microbioma de cada indivíduo é único, o que nós chamamos hoje de digital microbial. Ora, que coisa interessante, né? Então, vamos lá, gente. Assim como cada pessoa é única e cada pessoa tem uma digital, né? O microbioma é único também. Cada pessoa tem um microbioma diferente. Cada pessoa tem o seu próprio microbioma, ou seja, cada pessoa tem a sua própria digital microbial. Explica isso pra gente, Clara. É assim, ó. Quando você se forma de acordo com vários fatores. E o tipo de microbioma de micróbios que você tem, depende também de vários fatores que são únicos. Fatores genéticos, fatores ambientais, o fator alimentar, o fator farmacológico, que você tomou de remédio, né? Então, essa questão é uma questão única, sua, é o que faz você ser você. Então, quando a gente fala assim, olha, aquela dieta é ótima, aí a pessoa fala assim, mas para mim não funciona. Então, por que não funciona para você? Porque a sua digital microbial não é igual a de todo mundo, né? Quando a Clara cria um protocolo alimentar e ela define para todo mundo igual, é porque não há uma possibilidade de se conhecer a sua microbiota pela totalidade. Como eu te disse, como é que a gente vai conhecer a genética de 100 trilhões de células, né? Se nesse estudo de Harvard eles conseguiram catalogar 46 milhões de genes microbianos. Então, como é que a gente vai saber a sua microbiota? A gente pode fazer um apanhado do que acontece com a maioria das pessoas que têm o mesmo tipo de comportamento biológico seu, e a partir daí a gente estabelece um protocolo. Vai funcionar para todo mundo? Claro que não, porque cada pessoa é diferente. Por isso a importância que os médicos perderam, que é a importância de você olhar para o indivíduo holisticamente, saber da história de vida daquele indivíduo, saber da história clínica daquele indivíduo, olhar para os exames daquele indivíduo como uma coisa única e não parâmetros, porque quando você faz um resultado, aí tem ali valor de referência, gente, aquilo ali é o valor de referência das pessoas doentes. Isso não quer dizer que você está bem ali naquele padrão, não. E cada pessoa é diferente. Então, o que você precisa, o meu apelo para você hoje é o seguinte: conheça a você mesmo, conheça os seus apelos, estude o seu corpo, estude as suas necessidades e observe-se. Observe o que você... quais são... Bom, eu gosto muito de comer carboidrato, eu não sei viver sem carboidrato. Então, comece a prestar atenção o que acontece quando você come carboidrato. Olha, eu não consigo parar com leite. Então, observe o que na sua microbiota faz com que você não consiga viver sem o leite. Algumas pessoas, por exemplo, têm adicções, não conseguem viver sem comer pimenta, outras não conseguem viver sem beber álcool, né?
Então, o que que tem ali? Como é que funciona? Passe a olhar-se, porque eu lembro, gente, que eu antes, né, de ficar muito doente, eu não olhava para mim, eu não olhava para o meu corpo, eu não sabia nem os defeitos que eu tinha, sabe? Eu era toda torta, eu não, né? Ainda sou. Eu tinha um monte de defeitinhos, mas eu não sabia. Eu não dava conta disso. Então, alguém olhava para mim e dizia assim, olha, o seu ombro direito é mais baixo que o seu ombro esquerdo. Olha, o seu quadril direito, esquerdo, é mais alto que o seu quadril. O que que isso tem a ver? E eu lembro que uma fisioterapeuta que estava estudando comigo, ela disse assim, você olha muito? Eu disse, não, mas por que o seu trapézio é alterado? Então, o que que é isso, gente? Qual é o apelo que eu estou fazendo aqui? Olhe-se, toque-se, perceba, faça uma anotação do que você sempre comeu, do que você sempre gostou mais, daquilo que quando você entra no supermercado, você tem a tendência de comprar, porque isso vai falar muito da sua microbiota, tá bom? Funções da microbiota intestinal, mas para que cargas d'água a gente tem essa microbiota intestinal? O que é isso, gente? Para que a gente tem isso? Né? Qual é a função da microbiota intestinal? Então, eu já comecei pelo final, né? Vamos ver aqui, vamos apertando para a gente ir falando. Bom, a função inicial da microbiota é fazer a síntese dos peptídeos ativos. Bom, vamos simplificar isso aí. É o processo digestório, processo digestivo, né? Como que é? Ele começa quando a gente começa a comer. A nossa microbiota já começa, já começa a se manifestar, até mesmo, gente, até mesmo o tanto que você gosta de sal, o tanto, sabe? Tudo aquilo que faz você gostar de um alimento tem a ver com a sua microbiota, ou seja, tem que a ver com o processo químico iniciado. Uma das funções da microbiota também é fazer a digestão dos compostos, né? Fazer aquela quebra, fazer trocas, né? Fazer as trocas dos alimentos, né? Porque tudo que a gente come, gente, passa por um processo enorme, por um processo químico enorme. E a nossa microbiota, são os nossos micróbios que vão fazer o que a gente chama, né? Os médicos usam muito a palavra homeostase, né? Vão fazer esse movimento, esse movimento específico que é só seu e absorver ali, começar a fazer o processo de digestão. Também é função da nossa microbiota fazer a modulação do sistema imune, ou seja, faz a separação, né? Isso é bom, isso não é bom, isso é bom, isso não é bom, né? Também é na nossa microbiota intestinal que acontece a sintetização das vitaminas. Lembra que eu falo sempre aqui? Olha, você precisa ter o intestino limpo para fazer a sintetização da vitamina B12, senão você não absorve. Lembra que eu falo aqui, por exemplo, olha, a vitamina D, ela precisa, para sintetizar, precisa disso, precisa daquilo outro, né? A tia Clara está sempre falando da sintetização. O que é a sintetização? É a absorção. Bom, não é exatamente a absorção, é a sintetização. Porque absorver, a gente absorve. Você toma um montão de vitamina D, aí você vai lá, faz o exame de sangue, a vitamina D está no seu sangue. Você absorveu a vitamina D? Absorveu. Você sintetizou a vitamina D? Aí é uma outra história. Aí depende de uma série de fatores para que essa vitamina D faça a função hormonal dela, né, gente? Porque vitamina D não é uma vitamina, né? A gente comete um erro
aqui, mas já é por hábito, então a gente fala vitamina, ela é um hormônio, e esse hormônio, ele tem ali uma função, né? De regulação, de modulação. Então, para que esse hormônio, vitamina D, faça a função dele, depende da sua microbiota intestinal, tá? Desintoxicação das substâncias. Sim, você comeu algo que não é legal para você, que você não tolera, que não é legal. Então, esse processo de jogar fora aquilo que não te serve também é uma função da sua microbiota intestinal. Ela pode estar cumprindo a função ou não, mas essa é a função, tá? Gente, não só os seus apelos por comida, eles estão relacionados à sua microbiota como qualquer outro apelo. Então, vamos lá. Uma pessoa que tem apelo a drogas, tem a ver com a microbiota? Tem. Uma pessoa que tem apelos para prostituição, tem a ver com a microbiota? Tem. Uma pessoa que tem apelos para jogar videogame, vício de videogame, tem a ver com a microbiota? Tem. Uma pessoa agressiva, tem a ver com a microbiota? Tem. Uma pessoa passiva demais, aquele tipo mosca morta, né? Que sofre abusos, tem a ver com a microbiota? Tem. Mas por quê? Porque a microbiota, ou seja, os micróbios que a gente tem na parte intestinal, são responsáveis por toda a serotonina que você produz. Quase toda, né? 80% da produção de serotonina vem da sua microbiota intestinal. Então, ela é produzida no intestino e levada para o cérebro através da medula espinhal. Então, gente, a gente vai falar na próxima live sobre toda a parte neuro, né? A gente chama de neurobiota, toda a parte psicointestinal, tá bom? Que eu chamo de neurobiota, né? Então, a gente vai perceber toda a parte psicológica que é gerada através desses micróbios, tá bom, gente? Então, quando você vê uma pessoa irritada, quando você vê uma pessoa agressiva, gente, até uma pessoa maldosa, sabe aquela pessoa que faz fofoca, fala mal dos outros, que cria situações de, sabe, ciladas para as pessoas? Essa pessoa, muito provavelmente, tem uma microbiota patogênica. O que isso quer dizer? Uma microbiota, micróbios que criam patologias por não fazer a produção de neurotransmissores de bem-estar, tá bom? Então, o que você é psicologicamente também está relacionado à sua microbiota intestinal. Então, às vezes eu vejo as pessoas falarem assim: ah, mas eu sou uma pessoa que eu não tenho força de vontade, eu sou uma pessoa que eu não tenho foco nas coisas, eu sou uma pessoa que eu não completo as coisas. Ela fica se enchendo de culpa porque ela acha que ela só com o pensamento dela deveria ser o suficiente para mudar a vida, mas a vida não muda. E sabe por que não muda? Porque os seus apelos emocionais estão diretamente relacionados à sua microbiota. Então, para mudar a sua vida, você tem que começar a conhecer a sua microbiota e começar a fazer uma modulação, a gente chama de modulação hormonal, através das dicas que a tia Clara vai te dar aqui hoje, tá bom? Outra coisa, gente, muitas vezes a gente fala assim: nossa, mas o fulano ali teve um infarto fulminante, teve um AVC, teve, enfim, uma trombose, morreu. E a gente pensa que essas coisas acontecem assim, ó, vem um raio, escolhe você e aí você vira, tem uma doença séria como essas
Não, isso está relacionado ao seu microbioma, tá? A parte vascular está diretamente relacionada à sua microbiota intestinal. A tia Clara vai explicar hoje como isso acontece, né? A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre o intestino permeável e como que eles quebram a barreira, né, do epitélio e vão diretamente para o lúmen, que não é o vagalume não, tá, gente? O lúmen é a parte venosa. E é aí que a coisa complica, tá? E é aí que a gente começa a ter problemas sérios. E é também aí que a gente começa a ter, por exemplo, um Alzheimer, um Parkinson, tá? Várias doenças neurodegenerativas, mas principalmente a parte vascular, tá, gente? Vascular, às vezes, quando a gente fala assim vascular, a pessoa pensa só em varizes, né? A mulher pensa na vaidade. Ah, é aqueles vasinhos. Não, gente. Vascular pode ser a parte do cérebro, tá? Coágulos no cérebro, manchas brancas no cérebro, que vão trazer a questão de como você lida com a vida também. Por exemplo, pessoas mais inteligentes são pessoas que têm um processo vascular melhor. Então, por isso que a gente fala que o açúcar emborrece as pessoas, né? O carboidrato é demais, emborrece as pessoas. Por quê? Porque eles tiram a produção, essa capacidade de vascularização do cérebro, tá bom? Então, essa questão hoje, uma outra questão que a gente precisa discutir, tá, gente? Por exemplo, a suscetibilidade, a severidade desse vírus que a gente está vivendo hoje, dessa pandemia que a gente está vivendo hoje. Bom, o que isso tem a ver com a microbiota? Tudo a ver, meus amores. Tudo a ver com a sua microbiota. Por quê? É o tipo de micróbios que você tem dentro e principalmente na mucosa. Vocês já viram que né, o bichinho que a gente tá, eu não posso falar o nome, né, porque esse vídeo vai para o YouTube e o YouTube não gosta. Então, toda a manifestação está onde? Na mucosa, aonde a gente tem a flora bacteriana, mas principalmente está na parte digestiva, aonde nós temos a questão da flora intestinal. E a flora intestinal determina o nível de inflamação, determina a homeostase de várias coisas que a gente se alimenta, né? E principalmente, hoje, a gente pode até verificar através de um estudo genético se você é uma pessoa que tem suscetibilidade à severidade desse vírus que a gente está vivendo hoje. Tá? Então, se você quiser hoje dizer assim, olha, eu quero saber se eu tenho suscetibilidade a ter um caso mais sério desse vírus. É possível fazer um estudo genético e determinar. Porque cada pessoa é única, tá? E a sua microbiota, ela determina a severidade. Por isso que hoje a gente fala tanto, eu principalmente falo tanto sobre você proteger o seu sistema imune para que, caso você seja acometido por isso, seja acometido de uma forma leve, né? Você pode fazer isso, mesmo não tendo um estudo genético sobre se você tem ou não a suscetibilidade, a severidade, né, a ficar mais doente com ele, você pode protegendo, já tratando a sua microbiota intestinal, tá bom? Gente, vocês estão gostando? Vocês estão entendendo? Essa linguagem, eu estou conseguindo ser acessível, porque a linguagem, se ela estiver muito complicada, estiver muito difícil, coloca aí para mim, tá? Porque daí eu vou tentar trocar mais em miúdos isso que a gente está falando hoje.
conexão entre a mitocôndria e a microbiota. Bom, o grande boom do momento é que se descobriu, tá? É uma coisa que ainda está em estudo, mas vocês sabem que a tia Clara sempre fala das doenças mitocondriais, esse é um tema que eu gosto muito de estudar. Mas hoje se descobriu uma conexão, uma comunicação. É como se eles batessem assim um fio, sabe? Batessem um fio. Deixa eu ver aqui quem está falando. Ah, tá bom. Então, tá bom. Vocês estão entendendo, né? Então, hoje se descobriu que a conexão, a conversa, né? Da mitocôndria com a sua microbiota. Sabe, eles levam um lero, fazem um chat, assim, tipo a gente faz no WhatsApp. Então, eles fazem essa comunicação. Mas por que isso é importante, Clara? A importância é porque toda a energia, a gente achava antes, né? Claro, achava, e parte é isso mesmo, que a mitocôndria, ela gerava energia através do oxigênio. Mas hoje nós sabemos que a homeostase, ou seja, a funcionalidade dos carboidratos que são trocados em energia. Dependendo da sua microbiota, isso não acontece. Mas o que se descobriu é que há uma conversação entre o núcleo da sua célula e a sua microbiota. Então, gente, tudo aquilo que você vivencia a nível de doença, que causa fadiga, que causa debilidade, que causa doenças autoimunes, que causa doenças neurodegenerativas, depende da comunicação do núcleo da sua célula com os bichinhos que você tem. Por isso é importante que a gente olhe para isso e a gente faça a escolha. Olha, eu quero ter mais desse bichinho e menos desse bichinho. Se você não está entendendo muito bem, assista a aula, tá? Eu vou colocar o link aqui. Assista a aula anterior a essa e a anterior, porque eu falo dessa dinâmica, né? Das bactérias boas e das bactérias más, e como é essa luta entre eles. Então, nós podemos decidir conscientemente que tipo de bactéria ou que tipo de micro-organismo, porque a gente não está falando só de bactéria, a gente está falando de micróbios, né, de um modo geral. Que tipo de organismos a gente quer que prevaleça no nosso corpo, tá bom? Seu sistema de defesa é alterado por estresse. Bom, lembra, quando a tia Clara fala de mitocôndria, normalmente ela está falando dessa troca dos hidratos de carbonos para energia, né? E a gente já falou muito aqui de uma coisa chamada cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Sabe quem gosta de um cortisol alto? São os fungos, sabe? Então, tem uma linha da sua microbiota que gosta muito de estresse, tá? Se alimenta basicamente do estresse. Então, quando você se altera, quando você fica muito nervoso, primeiro, essa sua reação já pode ser uma reação vinda da sua microbiota. Então, você tem ali um microbioma que não te dá dopamina, não te dá ocitocina, não faz você produzir, né, aquilo que a tia Clara sempre fala, que são os neurônios, os neurotransmissores de bem-estar, né? E alguns hormônios são extremamente necessários para a gente se sentir bem, confiante. Então, a gente já entra num processo de estresse por causa da nossa microbiota. Mas a gente altera ainda mais a nossa microbiota cada vez que a gente manifesta
um processo de estresse. E isso, gente, muda toda a defesa do nosso organismo. Isso não é novidade para vocês, né? Todo mundo fala assim, eu fiquei doente depois que eu tive um estresse, né? A gente já associa o nosso sistema de defesa com os processos de estresse. Mas isso é provado, tá, gente? Existe toda uma função química de alteração quando você tem estresse. Então, você fica com menos defesa, tá bom? Obesidade, diretamente relacionada à microbiota genética. Gente, foi feito um estudo muito interessante, sabe? Esse estudo, eles pegaram o que se chama de ratinho estéreo, né? Estéreo mass, que chama em inglês, né? Então, os ratinhos estéreos, o que eles fizeram? Pegaram 2 ratinhos estéreos e colocaram em um as bactérias de um ratinho magro, né? As bactérias que não causam obesidade. E pegaram um outro e colocaram ali as bactérias que causam obesidade. Então, nesse estudo, houve alteração. O ratinho, que era normal e estéreo, ele desenvolveu a obesidade e o outro ficou normal. O comportamento deles mudaram. Então, hoje se sabe ser muito reconhecido esse processo de obesidade relacionado à sua microbiota, ao tipo de micróbios que você tem. Mas, Clara, então, na minha família, todo mundo é obeso. Sim, é muito provável que na sua família tenha um fator genético. Mas esse fator genético, ele é desencadeado por alguns hábitos, porque você pode ter o fator obesidade. Se você não for, assim, que nem a tia Clara, uma aberração cromossômica, se você vai ter a manifestação genética, mas se você tiver hábitos de vida saudáveis, você vai conseguir, a gente vai falar daqui a pouquinho, você vai conseguir fazer uma expressão desses genes menor. E vai conseguir até mudar as próximas gerações. O que acontecia é que a minha tia era gordinha, a minha avó era gordinha, a minha mãe era gordinha, né? Um exemplo. E aí, por quê? Porque eles gostavam de comer muito carboidrato, gostavam de comer muita gordura, gostavam de comer uma comida boa, né? Em muita quantidade. E eram pessoas que não faziam atividade física, ninguém corria, ninguém malhava, ninguém, né? Então, com isso, a manifestação genética foi ficando a cada geração mais forte, tá? Então, como é que a gente muda isso? Mudando os hábitos, tá? Agora, gente, tudo isso que eu falei até agora está associado à mesma coisa, ao consumo de carboidratos, ao consumo de açúcar, né? Açúcar e carboidrato, mesma coisa, mas ao estilo de vida. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, mas eu queria que vocês entendessem que genética não é uma coisa ela mostra suscetibilidade, mas você vai desenvolver dependendo do seu hábito de vida. Tá bom? Então, vamos lá. Eles fizeram um estudo também, por exemplo, teve um estudo bem interessante que foram feitos com as crianças que têm síndrome de Down. Então, as crianças que têm síndrome de Down, elas têm uma genética de obesidade, mas se fez testes e se provou que aqueles que têm síndrome de Down, eles têm essa característica da obesidade porque eles têm os apelos para comer aquilo que a microbiota deles pedem, e geralmente porque os pais se sentem sensibilizados, porque, meu filhinho, né, tem síndrome de Down, eu não vou ser dura com ele, e aí ele come aquilo exatamente que não pode e fica obeso. Mas o contrário também acontece. Se uma pessoa com síndrome de Down conseguir
comer, ela vai ficar mais forte, vai ter músculos mais fortes e conseguir fazer esportes, o que é um pouco difícil para eles devido à condição genética e a quantidade de problemas, só que esses problemas acontecem mais pelos hábitos alimentares. Então, gente, genética não é uma predicção de que você tem que ter isso, tá bom? Você pode dar uma driblada na sua genética. Eu queria falar de uma coisa para vocês, porque a gente não dá muita atenção para isso, sabe? Olha, gente, hoje o que se tem de câncer de cólon, sabe? De câncer de intestino, é tão grande, é tão assustador, porque a dieta americana, que nós imitamos no Brasil, né, a maioria do mundo imita, né? É uma dieta rica em alimentos processados, em carboidrato, né? Muito açúcar, refrigerante, hambúrguer, não sei o quê. Essa dieta, ela é uma dieta que desfavorece, você vai saber por que desfavorece, a gente vai falar daqui a pouquinho do intestino permeável, ela favorece ao câncer. Gente, câncer e açúcar é a mesma. Câncer e carboidrato. A gente aprendeu em outras aulas que carboidrato se transforma em açúcar, né, gente? Até aquele amido que a gente acha, o amido de milho, sabe? O amido de mandioca, sabe? Qualquer amido, gente, é açúcar, tá? Então, a gente precisa primeiro entender o que era açúcar, né? Então, quando a gente tem uma predisposição genética para a obesidade, geralmente a gente também tem... Engraçado, gente, é muito curioso. Se você for olhar os genes que estão relacionados ao câncer de cólon, são os mesmos genes que trazem problemas cardiovasculares sérios, são os mesmos genes de diabetes, muitas vezes. Então, está tudo interligado a esse processo, o tipo de micróbio que você sustenta, né? Que você cria, que você alimenta no seu intestino. Tudo está relacionado ao conhecimento que os cuidadores das crianças portadoras das síndromes e o tipo de alimentos que oferecem a elas. A Eneida está falando aqui sobre o síndrome de Down, né? Eneida, a gente já sabe que não só os de síndrome de Down, mas a gente deveria fazer uma conscientização das pessoas que cuidam de portadores de doenças genéticas, né? Como síndrome de Down, muitas vezes os autistas, né? Algumas síndromes que causam o autismo, tá, gente? Porque autismo é um espectro enorme, ou seja, cada autista tem a sua microbiota, cada autista é diferente, mas a gente sabe que tem umas características, então... Uma das coisas que acontece, voltando à questão do cólon, do câncer de cólon, quando eu falar da parte do que acontece com o intestino permeável, vocês vão entender por que acontece o câncer de cólon. Então, você está se sentindo bem, está tudo bem, você acha que está tudo bem na sua vida, está curtindo a vida doidado, está lá, né, comendo seu salgadinho, sua cervejinha, está vivendo a vida, isso é besteira, isso é besteira. Aí aparece lá um câncer de cólon. E aí você culpa até Deus, né? Gente, mas do nada apareceu isso, não é do nada não, meu amor. Você tem uma microbiota, você durante a sua vida, desde que nasceu, você cultivou os micróbios que criam câncer de cólon, até o momento que criou, tá bom? Então, a gente pode prevenir isso? Pode, e a gente vai saber hoje como. Vamos lá, vocês estão gostando, gente? Conta pra mim. Tá complicado? Uma galera aí já disse que não tá, né? Mas eu quero que vocês me digam, e hoje, especificamente, nós vamos fazer uma coisa diferenciada. Como esse tema é um pouquinho mais complexo, nós vamos abrir o microfone de vocês para que vocês façam perguntas e a gente possa amadurecer esse tema, tá bom? Autismo e microbiota. Parasitas, vírus, metais
detox, alergias. Uma das coisas que nós sabemos é que os autistas têm muitas alergias alimentares. Ué, mas o que isso tem a ver com a microbiota? Claro, tem tudo a ver, meu amor. O tipo de micróbios que você sustenta e alimenta faz com que você desenvolva alergias alimentares, tá? O tipo de parasitas que você tem dentro do seu intestino, e quando eu falo você, eu estou falando do autista, tá? Da criança autista. Então, tem vários aspectos. Tem o tipo que ele herdou, tem desde que ele nasceu, a forma de nascimento e como se alimentou. Então, tem mãe que fala assim, ó, ai, meu filho é autista, gente, ele não come mais nada, ele só come miojo com linguiça. Eu vou dar-lhe miojo com linguiça, que é melhor que nada, né? Não, meu amor, é melhor não dar nada. Se você não der nada, vai ficar menos ruim do que você dando miojo com linguiça para o seu filhote. Por quê? Ele já vem com uma suscetibilidade a fazer uma microbiota mais patogênica. O que é patogênica? Aquelas que criam doenças. É aquela microbiota que a gente não quer, tá? Parasitas, vírus, fungos, aquela microbiota que a gente não quer alimentar. Eles já vêm com uma maior suscetibilidade. É por isso que eles gostam daquilo que é toxina. Por que gosta do que é toxina? Porque a microbiota é quem decide o que a gente vai comer. Lembra que eu falei no início que a gente não decide o que a gente gosta de comer? Quem decide é a nossa microbiota? São os caras lá dentro que decidem, você não manda em nada não, meu amor. São eles. Então, normalmente, o tipo de microbiota patogênica gosta do que é tóxico. Então, quando a tia Clara fala, olha, isso é neurotóxico, isso é neurotóxico. Então, é para a gente deixar de alimentar aqueles micróbios que gostam de toxinas, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre isso. Epigenética. Bom, gente, fizeram alguns estudos, eu acho que foram mais de 200 gêmeos idênticos. Bom, o que se percebeu nesses gêmeos idênticos? Foi daí que nasceu essa palavra epigenética. E esse conceito de epigenética, que é um conceito maravilhoso. Então, eles fizeram estudos com gêmeos, tá? Idênticos, ou seja, quando um gêmeo é idêntico, a genética dele é idêntica também. E o que eles perceberam? Havia gêmeos e um estava muito mais envelhecido, gêmeos idênticos, e outros estavam mais jovens. Um estava barrigudo, né? Cresceu, nasceu tudo igualzinho, né? Aí cresceu, um ficou barrigudo, a outra não. Aí cresceu, um ficou careca, o outro não. Aí cresceu, mas peraí, o que está acontecendo? Se eles são idênticos geneticamente, tinha que se um ficar careca, o outro ficar careca. Se um ficar barrigudo, o outro ficar barrigudo. Né? Se um ficar gordo, o outro ficar gordo. O que mudou aí? Então, aí foi onde entrou o conceito da epigenética. Depois desses estudos, se percebeu que o estilo de vida desses gêmeos determinaram que eles fossem ter um resultado na vida adulta diferente. Então, por exemplo, aí tinha uma mulher gêmea com a outra, né? Esse foi um caso bem interessante que eu estudei bastante alguns anos atrás. Então, tinha uma mulher que era bem igualzinha à outra. Aí cresceram, aí elas mostram as fotos, como é que elas eram. Uma foi para uma cidade, outra foi para outra. A que viveu numa cidade mais afastada estava colocada a menos estresse, ela tinha uma alimentação melhor, ela tinha um estilo de vida melhor. A outra bebia álcool, fumava, né? Vivia mais num local de maior circulação, portanto, de maior estresse. E uma parecia a mãe da outra. Uma parecia a mãe da outra. Uma estava extremamente envelhecida e a outra muito mais jovens. Então, através desses estudos, se determinou que, principalmente
principalmente a alimentação, porque é na alimentação que a gente escolhe que tipo de micróbio a gente vai sustentar. Então, até uma pessoa geneticamente idêntica tem uma identidade diferente, ou seja, a identidade, a digital microbial é diferente. Por quê? Porque depende das escolhas dessas pessoas. Quem ela decidiu sustentar, né? Que tipo de micróbio ela decidiu sustentar. Então, vamos lá. A primeira coisa que interferiu na epigenética foi a alimentação. Depois, o sono. O sono é muito importante. Quase toda a live a tia Clara fala da questão da higiene do sono. É tão importante quanto a higiene alimentar, que vocês estão aprendendo através da dieta anti-inflamatória. Então, o sono é onde você vai produzir os hormônios da beleza, né? Os hormônios de bem-estar. Por exemplo, quando você produz a melatonina, ela tem uma... Tem gente que pensa que melatonina só serve para dormir, né? Não, gente. A melatonina é responsável por uma série de funções autoimunes no seu corpo, de modulação hormonal, inclusive. Então, o sono é muito importante. O hormônio do crescimento, né? O growth hormone, que é o GH, é muito importante. Quem sabe disso? Os caras que malham, eles querem ter músculo, querem ter força, querem ter saúde, eles vão cuidar do sono, da alimentação. O que mais, Clara, altera? O estresse. O nível de estresse que você vive, né? Ele tem um fator determinante nas doenças e no tipo de micróbio que você tem. Então, a sua microbiota é relativa ao tanto de estresse que você já passou na vida. Por isso, pessoas que passaram por muitas coisas difíceis, muitos estresses, geralmente produzem o quê? Doenças, né? Crianças que foram abusadas, mulheres que sofreram com violência domésticas. Então, à medida que você trabalhou demais, se estressou demais, à medida que você vai vivendo o estresse, você vai criando micróbios que vão ser mais patogênicos, né? Então, por isso que a gente tem aquela coisa chamada de síndrome pós-traumática, né? Que é uma síndrome de estresse. Então, as pessoas fazem muitas doenças depois. Mas por que fazem as doenças? Porque ela desenvolve uma microbiota, tipos de micróbios, que vão facilitar a inflamação e as doenças de um modo geral, tá? Fármacos. Gente, vocês não sabem o mal que a gente faz na vida da gente por tomar medicamento. Vocês têm que entender que o medicamento, ele vai remediar uma situação e vai criar muitos outros problemas. O médico diz assim, não leia a bula não, senão você não toma. Eu digo para você, leia a bula. Leia a bula de tudo que você tomar. Sabe por quê? Porque é ali que você vai, com mais informação, você toma uma melhor decisão. Então, você vai medir se a tua necessidade daquele medicamento vale a pena todos os riscos que você estará correndo. E nós sabemos, por exemplo, que os antibióticos, eles acabam com a nossa flora bacteriana, né? Você já ouviu isso? A tia Clara já falou muito disso aqui. Então, a pessoa que tomou muitos antibióticos, ela tem uma flora bacteriana desregulada, desequilibrada. O que é desequilíbrio da flora bacteriana, Clara? Você sabe o que é? Conta para mim aí. Bom, o desequilíbrio é quando você... Lembra que eu falei que nós somos... Tô dando tempo para você me responder, hein? Vai ganhar um doce quem responder para mim, porque a tia Clara já fala isso há muito tempo. Então, lembra que eu falei para vocês que eles vivem em colônias, né? E nós somos o condomínio dessas colônias, né? Nós somos o abrigo dos micróbios. Nós dependemos deles e eles dependem da gente. Portanto, essa ideia de que o micróbio, ele está contra você, não é muito verdadeira.
Porque, na verdade, o micróbio está ali lutando pela sobrevivência. E ele quer sobreviver, então ele precisa de você, tá bom? Se você morre, ele não tem mais a casa deles, né? Então, por isso que é muito complexo o momento que a gente está vivendo hoje, determinadas escolhas, porque o vírus, assim como as bactérias, eles tendem a lutar pela própria sobrevivência. Então, no caso do vírus, o que ele faz? Faz mutações, né? Então, no caso das bactérias, elas buscam alimento para ficar mais forte, tá? Então, o que eu queria mostrar para vocês é o processo de micelização. No vídeo, a gente mostra ali como o beta-caroteno, por exemplo, quando ele é encontrado com a água, por ser uma vitamina lipossolúvel, ele é encontrado com a água, ele não faz absorção. E quando ele é feito na tecnologia de micelas, ele é totalmente absorvido. Então, eu peguei esse vídeo para mostrar isso aí para vocês. Mas, tudo bem, eu vou produzir de uma forma melhor, que hoje a gente está meio improvisado aqui, né? Marido está na festa, eu estou aqui no hotel trabalhando com vocês, e a gente hoje, então, está numa maneira que não é a forma que a gente costuma se encontrar. Mas está tudo bem, o encontro está mantido. Eu espero que vocês tenham gostado. E agora nós vamos abrir para as perguntas. Me ajudem, por favor, com as perguntas, porque eu sei que ficou muitas dúvidas com relação a esse assunto, que é muito extenso e não dá para falar numa live só, mas eu tenho certeza que a gente hoje pode aqui fazer um bate-volta aí de perguntas. Quem está comigo? Hugo está comigo? Lombardi! Eu estou na casa da minha mãe, tem uma rebuliço aqui de barulho. Mas eu tenho uma pergunta. Quando você fala que antibiótico atrapalha a microbiota... Tá ouvindo bem? Tô. Quando você fala que antibiótico mata a microbiota, ou aquela questão do parto, eu te fiz a pergunta, mas eu não acho que ficou muito claro para mim. Tem como repor isso? Você pode voltar a ter uma microbiota saudável de novo num curto período de tempo? Quanto tempo leva isso? É difícil saber, né? Porque, como eu disse no início da nossa palestra hoje, a microbiota de cada pessoa é individual. Então, vai depender da suscetibilidade genética, vai depender do tanto de estresse, vai depender do quanto essa pessoa, quantas vezes ela tomou antibiótico, né? Por quê? Porque cada vez que você toma um antibiótico, você acaba com a sua flora bacteriana. Por que você acaba? Porque o antibiótico, ele não seleciona as bactérias que ele vai matar. Claro, existe antibióticos específicos para um tipo de bactéria. Então, ele vai lá atingir aquela bactéria. Mas tem outras bactérias que vão ser eliminadas também. E o que a gente aprendeu hoje aqui, através desse estudo de Harvard, é que tem 46 milhões de genes microbianos, ou seja, vai matar bactérias, alguns micro-organismos que são essenciais à nossa proteção e que são essenciais para fazer aquela química que a gente mostrou, que é a química de absorção dos alimentos, tá? Então, a partir do momento que você mata as células boas, ou as bactérias boas e as bactérias ruins, você fica com o seu sistema imune desprotegido. Como é que você recupera isso? Primeiro, você vai suplementar aquelas vitaminas que dependem de uma flora bacteriana saudável, de uma flora intestinal saudável. Então, a gente acabou de ver agora nesse vídeo aí, que não rolou muito bem, que as vitaminas lipossolúveis, né? Vitamina D, vitamina A, vitamina E, né? São
vitaminas alguns exemplos de vitaminas que dependem de um meio oleoso para ser absorvida. Mas o mais interessante é que se você tem gordura ali, aquela vitamina se perde e ela acaba não fazendo a sintetização. Então, quando essa vitamina é transformada no meio aquoso, ou seja, que é aquilo que a gente chama de micelização com a hidrolisação, a absorção vai direto na água e não fica simplesmente lá sem o contato, né, com a célula, tá? Como a gente mostrou no vídeo. Então, como é que a gente vai recuperar? Primeiro, vai repor as vitaminas, porque você sabe que você bagunçou a sua flora bacteriana, você não está repondo, não está mais absorvendo as vitaminas como antes, tá? Então, você sabe que ali você pode desenvolver uma depressão, que você pode desenvolver doenças neuropsiquiátricas, como a depressão, né? Ou uma fibromialgia, ou uma síndrome qualquer, que você tem uma suscetibilidade genética. Então, você fica totalmente desprotegido. Aí, você tem que fazer boas escolhas com relação à sua alimentação, suplementação, higiene mental, porque se você está sempre estressada, pensando coisas negativas, você vai alterando a sua flora bacteriana, o estresse faz uma alteração no nosso metabolismo, e essa alteração vai favorecer a uma flora bacteriana patogênica. Então, higiene do pensamento, higiene alimentar, higiene do sono, atividade física e suplementação com boa biodisponibilidade, tá bom? Mas, resumindo, tem como repor, por exemplo, sabe aquelas coisas que vendem em farmácia, né? Que às vezes é para repor a flora bacteriana, aqueles envelopinhos, né? Então, gente, isso é uma coisa muito perigosa. Por exemplo, muito obrigada, Hugo, pela sua pergunta. Eu queria colocar, mas é assunto demais para colocar aí, né? Então, por exemplo, você sabe que eles fizeram um estudo algum tempo atrás, não sei se você ouviu falar de transplante fecal, que colocava as fezes numa cápsulazinha, dava para a criança tomar. Então, no início foi usado para tratar a obesidade, depois foi tratado para usar um tipo de bactéria que chama-se Cloridium difficile, uma bactéria muito complicada de tratar, e também foi usado para tratar autistas. Mas existe uma questão aí, que é uma questão ética. Por quê? Porque lembra que a tia Clara falou no início lá, que nós somos, a nossa microbiota, ou seja, a nossa microbiota é a nossa identidade microbial, é a nossa digital. Ou seja, quando você vai na farmácia e compra os probióticos, você está fazendo novas colônias. Você está dando, talvez, uma diversidade. Aí depende, aí a pessoa fala assim, mas tem que ser muitos bilhões. Tá? É um dinheiro que você não sabe se você vai conseguir fazer vingar, sabe? Aí você joga a semente, porque você está comendo, quando você come um probiótico, você está comendo um ser vivo, um micro-organismo. Então, você não sabe o que você está fazendo com a escolha daqueles micro-organismos, né? E muito provavelmente vai descontrolar a sua microbiota. Clara, então você está dizendo que tomar probiótico é ruim? Eu estou dizendo que para você tomar o probiótico, você tem que ter o tipo de bichinho, né? O tipo de micro-organismo, que o probiótico é um organismo vivo, e você precisa ter o alimento desse organismo junto. Aí sim você pode fazer, tá? Então, é um processo mais lento, é possível recuperar? Mas não está só ligado a isso. Você vai ter que dar os alimentos. E olha só, gente, lembra quem assistiu a live da semana passada, lembra que eu falei da fibra,
Você sabia que quando você não come fibra, por exemplo, você está deixando que os micróbios comam você? Eles vão se alimentar de você se você não der fibra para eles? Vou explicar. Você, digamos, só come comida com amido. Então, você come batata, você come milho, você come farinha disso, farinha daquilo, você come polvilho, você só consegue comer comida que tem amido. Fibra nenhuma. Dá um brócolis, dá um nabo, dá uma coisa com um pouquinho mais de fibra, aí você, eu não gosto disso, eu não como isso. Sabe o que você está fazendo? Você tem os micróbios, que são os micróbios bons, né? Vamos falar de bactérias, você tem as bactérias boas, elas necessitam de fibra para sobreviver. Aí você não dá fibra. Sabe aquela sua criança que você só dá, a criança só come biscoito, só come macarrão, só come arroz, só come aquele tipo lasanha, só come aquele tipo de comida e você, mas não adianta, claro, ele não come verdura, ele não come legume, não consigo colocar fibra. Sabe o que você está fazendo com o corpo? Aquela bactéria, ela vai comer você. Como é que ela vai comer você? O epitélio, tá? Ele é um tecido como se fosse uma gelatina. E é uma queratina, né? Ali tem muita fibra. Então, aquela bactéria que precisa da fibra vai começar a comer o epitélio. E aí, onde nascem os buracos, ficam os buracos, sabe? Onde tem as aberturas para o intestino permeável. Então, veja bem, não é só ir lá na farmácia e comprar. Você tem que mudar os hábitos e tem que mudar a alimentação, gente. Tem que comer fibra, sabe? Então, isso é muito importante para a recuperação da flora bacteriana. Então, é um conjunto de ações, porque é um processo grande, esse processo digestório. Então, obrigada pela sua pergunta. É possível recuperar, mas não é uma coisa assim, tá? E cada pessoa vai ter o seu tempo. Então, por exemplo, às vezes a gente dá a fibra, né, o Fiber N Plus, para a pessoa, e a pessoa fala assim, eu tô tomando tem uma semana, e comigo não fez nada. Gente, como é que está a sua flora bacteriana? Como é a sua flora bacteriana? As pessoas têm tempos diferentes porque elas têm identidades diferentes na microbiota delas, tá? Então, se uma pessoa não está tendo resultado, mas ela sabe o que ela está fazendo, ela sabe que ela está dando alimento para os micróbios bons, né? Para as bactérias boas, então continua dando que com o tempo isso vai regularizar, tá bom? Os tempos são diferentes. Alguém mais tem perguntinha? Oi, Clara, tudo bem? Ô, Clara, é possível conhecer a microbiota enquanto o bebê está na barriga da mãe? Pergunta interessante, né? Olha, até você já deve ter ouvido eu falar, porque esse é um conhecimento que a gente está descobrindo agora. O que se sabe até hoje é que o bebê é que nem aquele ratinho estéril. Ele é estéril. O que significa? Ele não tem uma microbiota definida. Hoje, já está se percebendo que pela suscetibilidade genética, ou seja, a mãe é TDAH, um exemplo, né? A mãe é TDAH, então tem uma suscetibilidade genética para o déficit de atenção. Só que vamos supor que essa mãe come coisas tóxicas. Hoje já tem um estudo dizendo que há uma possibilidade de já dentro da barriga você criar uma microbiota patogênica, tá? Isso está sendo estudado, ainda não tem muito o que se discutir sobre isso ainda, porque é um estudo. Mas veja, pela decisão do que você come durante a sua gravidez, você já tem
a determinação de que tipo de criança você vai ter. Então, por isso que hoje as crianças estão cada dia mais problemáticas. Agora, o contrário já se sabe há muito tempo, que se você der ácido fólico, se você der B12, se você der um certo tipo de alimentação, o cérebro dessa criança vai funcionar de uma maneira diferente. Ele vai amadurecer de uma maneira diferente e vai evitar que ele nasça com defeitos congênitos, tá? Então, a resposta é sim. Você pode evitar a doença já desde a barriga da mamãe. Obrigada. Alguém mais tem pergunta? Deixa eu ver aqui. Eu vou perguntar, Farinha. Pode falar. Quem é? Então, esses micro-organismos estão relacionados com a deficiência de vitaminas no nosso corpo? Então, lembra que eu expliquei lá no início qual é a função da microbiota, né? A função da microbiota é fazer a absorção, fazer todo aquele processo químico, que é um processo químico enorme, desde a boca, né? Então, desde a flora bucal que a gente tem, aí passa a flora intestinal, ela já vai fazendo um processo químico de absorção dos alimentos e vai finalizar com a sintetização. Então, sim, uma pessoa que tem uma flora bacteriana desregulada, por exemplo, uma pessoa que tem síndrome do intestino irritável, uma pessoa que tem Crohn, uma pessoa que tem, enfim, a clorido difficilis, né, que é essa bactéria terrível, uma pessoa que tem colites, uma pessoa que tem doenças autoimunes, como esclerose múltipla, doenças da mitocôndria, como diabetes, essas pessoas têm, por certo, deficiências de vitaminas, tá? Porque a flora bacteriana não está fazendo aquele movimento que ela tem que fazer, que é o movimento simbiótico de conversar com as outras, olha, eu vou pegar isso aqui, você pega aquilo ali, né? Então, a convivência pacífica deixa de acontecer por causa de um desequilíbrio, ou seja, colônias patogênicas, os caras maus, estão tomando conta do pedaço, então existe um desequilíbrio. Então, todo mundo que tem problema intestinal, se você tem constipação, diarreia, mesmo que você ainda não tenha um diagnóstico, por exemplo, de uma colite ulcerativa, de um Crohn, de um problema inflamatório intestinal, mas se você já tem os sintomas, tem enjoo, tem náusea, tem refluxo, tem constipação ou diarreia, isso significa que você tem deficiência de vitamina, por certo. Por mais que você faça o exame e as vitaminas estejam lá, você tem deficiência de vitamina, porque como eu expliquei aqui, absorção é uma coisa, sintetização é outra totalmente diferente, tá bom? Alguém mais tem pergunta? Clara, Sim. eu acho que a pergunta que eu tinha, acho que já foi respondida aí, mas, de qualquer maneira, eu vou colocar, porque talvez tenha algum outro detalhe que você queira falar para a gente. Porque a minha pergunta é a seguinte: como que a microbiota da mãe interfere na microbiota do neném, ainda na barriga? E se é possível impedir uma interferência negativa nessa microbiota? Você já falou que utilizando a suplementação de vitamina D, das vitaminas, do ácido fólico, etc., é possível fazer isso, não é? Então, veja como está tudo interligado, né? E sim, a resposta é essa. Sim, por quê? Todos nós sabemos que uma mãe que tem problemas, por exemplo, ela sofreu um estresse muito grande, digamos que sofreu um assalto, alguma coisa, que ela sofreu um estresse muito grande. O que acontece com essa mãe? Ela geralmente vai vai correr risco dessa gravidez. Essa criança pode fazer um sofrimento fetal. O que isso quer dizer? Que o efeito do estresse alterou toda a
microbiota da mãe e a criança já começou a sofrer dentro do intestino. Então, sim, quando ele sair dali, e dependendo da maneira como ele nasce, porque a gente já falou dos partos cesáreos, né, dos partos forçados, são partos que trazem um prejuízo para a criança. Então, ele pode sofrer, sim, negativamente desde a barriga da mãe. Mas esse negativo vem muito também das escolhas da mamãe. Vou te dar um exemplo. Uma mãe que fuma, né? Ela está lá. Antigamente as mães fumavam muito, né? Então, uma mãe que fuma, ela vai ter um nível de intoxicação de metais pesados muito alto. Então, essa criança pode nascer com excesso de cádmio, um excesso de arsênio, uma série de metais pesados que são usados na produção do cigarro, por exemplo. E aí, a gente já explicou aqui que quando você tem as janelinhas, né, onde tem ali os minerais, se você tem uma sobrecarga de metal pesado, você tem um metal pesado, que não é um mineral essencial à sua vida, ele ocupa o espaço. Então, aquela criança já não vai, de repente, absorver magnésio, ou outro mineral, cálcio, ou outro mineral essencial, tá bom? Então, sim, a fase da gravidez é a fase onde a gente pode evitar doenças severas para as nossas crianças, porque ou minimizar isso, né? Porque às vezes a questão genética está ali implícita, mas se a gente cuidar dessa grávida com boa suplementação, com boa higiene alimentar, com boa higiene do sono, fazendo atividade física, não comendo besteira porque está com desejo. Se está com desejo, procura saber o que tem naquele alimento que você tem desejo, porque pode ser que você esteja precisando de um nutriente, só que a sua referência é aquela. Então, você pode substituir aquele nutriente por outra coisa e o desejo desaparece. Então, gente, é muito importante, sim, cuidar desde a barriga da mãe. Isso, então, durante a amamentação também, né, Clara? Pois é, né? Então, como a gente falou, o bebê, ele é estéril, ou seja, ele já vai absorver essa microbiota a partir do momento que ele nasce. Na alimentação, na amamentação, a criança começa a desenvolver os anticorpos. É ali que começa a fazer o sistema imunológico. Então, naquele momento, se a mãe come besteira, se ela já tem um problema ali realmente de má absorção das vitaminas, isso vai quase que por certo, digamos assim, se a mãe tem uma colite, um problema de diverticulite, enfim, tem um problema intestinal inflamatório, uma doença intestinal inflamatória. Aí ela vai amamentar e é quase certo que essa criança vai nascer com algum problema neurológico. Ela pode ser um TDAH, ela pode desenvolver alguma patologia. Por quê? Porque a mãe não está produzindo os nutrientes necessários para a formação de uma microbiota saudável nessa criança, tá? Então, isso é muito importante que a gente cuide da mãe que está grávida e ainda até depois no processo de amamentação. Alguém mais tem perguntinha desse tema? Bom, Clara, é possível prever doenças futuras através do microbioma? Só é. Só é. Como eu disse para vocês, o Alzheimer, ele não cai assim na gente, né? Você pode ter uma suscetibilidade grande de fazer um Alzheimer precoce, por exemplo, uma suscetibilidade genética. Mas se você cuidar desses fatores da vida, que eu falei que alteram a microbiota, como sono, uma alimentação saudável, rica em fibra, tá? Uma alimentação
a higiene do sono, a alimentação, o controle do estresse, você já tem ali uma possibilidade muito grande de evitar doenças. Então, o diabetes, a esclerose múltipla, as doenças autoimunes de um modo geral, elas são doenças que são consequências do seu estilo de vida. Olha, gente, eu não estou culpando, não. Existem pessoas que, por mais que se esforcem, a suscetibilidade genética é muito grande. Mas, ainda assim, ela não iria acontecer se você fizesse tudo o que tem que fazer. O problema é que nós temos maus hábitos. O problema é que nós vivemos numa situação de estresse muito grande. Então, mas se a gente tiver consciência do que é a nossa microbiota, se a gente entender e trabalhar para produzir uma microbiota de qualidade, vai acontecer de você evitar muita doença. Então, as doenças, elas precisam ser evitadas com consciência, gente. Na alimentação, não adianta pedir... Quer dizer, não é que não adianta, eu ia falar uma besteira aqui. Mas do que adianta a gente fazer uma oração, pedir a Deus, ai, me proteja, tá, mas aí você vai lá e se expõe comendo errado, se estressando com coisas sem importância, não dormindo, ficando lá na internet, ou num joguinho, ou no que seja, sem dormir, enfim... É contraproducente, sabe? É fazer gol contra mesmo. Então, gente, a gente precisa ter consciência da nossa microbiota, tá bom? Alguém mais tem pergunta? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Ai, obrigada por todos. A Maria José está falando. Estou gostando de tomar ácido fólico, vitamina D. Até que idade uma gestante deve tomar ácido fólico, vitamina B? Até que idade da gestação? Olha, o tempo todo. Até depois, viu, Maria José? Até depois a gente acabou de responder, né? Quando estiver amamentando também, tá? Tem que tomar. Então, gente, mais alguém aí tem pergunta? Oi, tudo bem, Clara? Então, o temperamento, você falou, eu acho que praticamente você até respondeu, né? O temperamento de uma pessoa pode ser definido pelo microbioma? Gente, pode. Pode sim. Gente, antigamente a gente falava assim, Obrigada, Tereza, essa sua pergunta é sempre um tema que eu gosto de falar, né? Porque às vezes a gente critica as outras pessoas, né? Ai, fulano é atacado, é nervoso, é agitado, né? Fulana é negativa. Gente, a gente precisa ter consciência que a manifestação psicológica e comportamental da pessoa está diretamente ligado à questão da microbiota. Então, vamos lá. Se tem uma criança, ela comeu açúcar o tempo todo, só comeu amido, só comeu pão, só comeu besteira, aí ela teve um monte de antibiótico, aí ela perdeu a mãe, perdeu o pai, aí foi abusada pelo professor, aí passou, sabe aquela coisa? Aí a pessoa se torna um adulto estressado, violento, com pânico, com isso ou com aquilo, enfim, ou é uma pessoa agressiva. E isso é resultado direto do tipo de micróbio que aquela pessoa tomou, tá? Assim como a gente falava antigamente, a gente dizia assim, a pessoa comia muito, né? A gente falava assim, gente, mas tem um monte de lombriga aí, né? São as lombrigas. Então, assim como a vontade de comer ou de comer muito é resultado do seu microbioma, o seu comportamento agressivo, acelerado, ou lento demais, sabe aquela pessoa que está sempre com preguiça? Você olha, eu sempre digo, né, gente, não existe preguiça. Então, se você tem uma pessoa na sua família, seja um adolescente ou uma pessoa adulta, que você fala assim, gente, mas aquela pessoa preguiçosa, né? Não faz nada. Gente, está lá, a pia cheia de louça, por que aquela pessoa não lava? Gente, não existe preguiça, não existe. Porque se eu tenho uns níveis de energia, eu vou chegar lá e vou fazer. Sabe, você não consegue olhar, não é assim? Quando você não consegue ver as coisas para fazer e ficar lá na frente da televisão, você não consegue. Se você tem energia, tudo bem, você pode até não lavar a louça, mas você vai andar de bicicleta, você vai correr, você vai fazer alguma coisa
para gastar aquela energia. E essa pessoa fica lá na frente da televisão, ou se é aquele adolescente que é só no videogame, tem alguma coisa errada com essa pessoa. Tá? O nível de energia dessa pessoa está, a comunicação lá da mitocôndria, né, com toda a microbiota, está afetada. Então, sim, o comportamentos abusivos, hoje a gente vê muito essa coisa do feminicídio, né, dos homens que abusam das mulheres. Nós mulheres, nós mães, vou aproveitar que hoje é o Dia das Mães, né? Nós, mães, somos muito responsáveis. Quem cria os homens, gente, somos nós. Nós criamos eles. Então, nós somos muito responsáveis, porque nós colocamos pessoas no mundo e a gente não se importa com o tipo de pessoa que a gente está entregando para o mundo, né? Mas você vai se importar quando for sua filha. Mas, claro, isso não é uma acusação, porque a maioria de nós não sabe disso. Mas só que aquilo que a gente não sabe pode matar a gente. Então, vamos lá. Aquela criança só comeu besteira, bebeu refrigerante todo dia, comendo só porcaria, não faz esporte, não faz aquilo, não faz aquilo. Aí é uma criança agressiva. Aí a mãe, ao invés de corrigir, né, e ser dura, ela geralmente já tem uma microbiota complicada, é uma pessoa mais passiva, e a coisa vai acontecendo. Aí, quando ele chega adulto, vai lá e bate e faz coisas que são muito graves. E essa pessoa sofre porque ele tem os apelos. Olha, gente, do mesmo jeito que a gente tem um apelo que a gente chega assim e fala assim, não, gente, eu quando vou no Brasil, eu tenho um apelo horrível. Eu fico assim, gente, que vontade de ir numa feira e comer um pastel de vento com caldo de cana. Então, isso é um apelo. E algumas vezes eu fui na feira e tomei o caldo de cana e comi o pastel, porque aquilo era um apelo desesperador. Então, se a gente não consegue se controlar num aspecto desse, a gente não pode apontar o dedo para uma pessoa que faz uma coisa pior. Sabe por quê? Porque os apelos são apelos. Estão relacionados ao tipo de micróbio que a gente sustentou. E muitas vezes, desde pequenos, a gente sustentou o micróbio errado, né? Os micróbios que, enfim, alteram o seu comportamento. Falta de serotonina, de dopamina, de noradrenalina, nunca consigo falar, noradrenalina, noradrenalina. A falta desses neurotransmissores é que faz a pessoa ficar agressiva, é o que faz a pessoa ficar negativa, é o que faz a pessoa ficar manipuladora, porque ela é insegura. Então, aquele homem ciumento, mulher também, né? Aquele homem ciumento, que a mulher não pode respirar, não pode sair do lado de fora. Isso está relacionado à falta de transmissores, de neurotransmissores de qualidade, de bem-estar. Então, nós temos que começar hoje a cuidar dos nossos maridos e a cuidar dos nossos filhos, como mães, sermos conscientes de que a gente é responsável pelo tipo de microbioma, né, de micróbios que a gente sustenta nos nossos filhos. Mas a Márcia tá me dedurando, gente, como é que pode? A Márcia está dizendo, o apelo daquele peixe frito. Gente, um dia eu saí com as meninas, e aí eu vi num prato de uma mulher lá, um peixe frito, sabe? E a gente não come essas porcarias, né? Então, peixe é ótimo, mas frito, né, de clube. E eu fiquei olhando para aquilo ali, gente, eu passei mal, sabe? Aí eu fui lá e comprei o peixe frito. Mas que peixe ruim, gente. Ainda bem que era ruim, né, Márcia? Que aí eu não vou ter o apelo de novo, porque se fosse gostoso, eu ia comer de novo aquela porcaria. Gente, passei mal, foi horrível. Mas então, foi um apelo. E quem determinou esse apelo? Fui eu? Não, foram os meus micróbios. Meus micróbios olharam ali para aquele peixe. Ai, eu quero.
E eu fui lá e comi, né? Não estou tirando minha responsabilidade, não, gente. Eu só estou pedindo para vocês que entendam que você é. Você come o que você é. Você não é o que você come. Então, a gente tem que começar a mudar a nossa microbiota. E o Hugo fez uma pergunta muito interessante. Como é que a gente muda a microbiota? Será que a gente tomando... Então, assista a live da semana passada, que você vai ver que eu falei ali como é que a gente muda, né? A gente muda com inulina, a gente muda com fibras de qualidade, a gente muda com vitaminas, a gente muda com minerais, a gente muda fazendo essa homeostase intestinal de absorção. E para isso, você não consegue fazer isso, gente. Não consegue fazer isso indo na farmácia e comprando as vitaminas que a gente está falando. Por exemplo, a vitamina D, ela é imunomoduladora. Ótimo, você ouviu o Dr. Cícero falando isso e você vai na farmácia e você compra a vitamina D. O que você não sabe é que ele estudou muito e ele sabe que você precisa de um conjunto, né, de elementos para absorver. Então, você precisa de um protocolo para isso. E o que a gente oferece aqui, a pessoa que te convidou tem para te oferecer, é um protocolo completo daquilo que você precisa. Conversa com a pessoa que te chamou, pede para fazer um protocolo para você, tá? Que ela vai tentar, claro que a gente não sabe como é exatamente a microbiota da pessoa, mas pelos sintomas a gente tem uma ideia de como é o funcionamento, e aí a gente faz um protocolo melhor. A reação vai ser igual? É igual para todo mundo? Não, não é, gente, porque você é único, a sua microbiota é única, a sua história é única. Então, gente, eu fico por aqui desejando que você, mamãe, que já tem muita sobrecarga, que já tem muita responsabilidade, eu vou jogar mais uma nas suas costas, mas essa vai fazer a sua vida melhor. Preste atenção na sua responsabilidade como aquele que leva o alimento, tá? Então, faça escolhas com consciência, de qualidade para sua família, porque isso vai te pagar de volta, com filhos mais obedientes, com marido mais calmo, mais tolerante, sabe? Você mesmo, cuide-se muito, você é muito importante para sua família. Tá? Só quem já perdeu uma mamãe sabe como é difícil não ter a figura da mãe. Então, cuide muito da sua microbiota. Conheça-se, entenda que você é única, tá? E os micróbios, eles contam a sua história, eles não estão ali para te destruir, eles dependem de você. Mas você que tem que determinar, ser síndica daquele condomínio, que é você mesma, e determinar que tipo de hóspede você quer no seu condomínio, tá bom? Quais são as colônias que você vai motivar o crescimento. Um bom domingo para vocês. Obrigada por estar aqui comigo no Dia das Mães. Muito importante, eu estou me sentindo muito privilegiada. E se você está assistindo no YouTube, assista, por favor, as 2 séries que nós fizemos. Na semana que vem, nós vamos falar de psicointestinal, ou eu gosto também de falar que tem um outro nome que eu dou, né? Que é psicobiota, né? Ou neurobiota, que é a sua microbiota interferindo nas questões neurológicas. Então, a gente falou disso aqui hoje, mas a gente vai falar mais precisamente nas doenças neurodegenerativas, das doenças neuropsíquicas. A gente vai falar de como a sua microbiota atua no seu cérebro. Como que funciona o sistema parasimpático, do sistema nervoso central, né? Como é que ele funciona e como a microbiota tem acesso ao seu cérebro e modifica tudo lá dentro. Então, se você quer saber sobre isso, não perca. Pede a pessoa que te chamou hoje, tá?
tá? Ou fica atento aqui no YouTube, se você está assistindo, ou aqui no Facebook, se você está assistindo pelo Facebook, que domingo que vem, às 16 horas, se Deus quiser, nós estaremos aqui falando sobre microbiota e o cérebro. Obrigada a todos vocês que estão sempre aqui comigo. É um prazer enorme, eu me sinto privilegiada. Obrigada de verdade. Me dá um feedback se vocês gostaram dessa live, se o assunto foi bom, se vocês entenderam bem, se ficou um pouquinho difícil. É muito importante, porque eu quero trazer aqui para vocês sempre material de qualidade, tá bom? Mais alguma pergunta, Hugo? Podemos nos despedir? Eu sei disso, gente. Um beijo enorme para vocês e até domingo que vem, se Deus quiser. Amém. Beijo.